Olá! Neste vídeo da Universidade de Estudos Avançados, vamos conversar sobre a dominação da cultura de massa e a necessidade que temos de reviver o movimento contracultural. Com evidência, para triunfar numa sociedade como a nossa, no momento em que vivemos e com as características atuais, é de grande importância ter conhecimento. Como já falamos em outros vídeos, conhecimento e informação são duas coisas diferentes. E embora já sabemos que informação não é conhecimento, quem tem conhecimento consegue fazer um bom uso da informação. Porém, informações não são totalmente descartáveis. Mesmo uma pessoa bem informada não quer dizer que ela tenha conteúdo, pois as informações por si só não são profundas e não servem para construir uma pessoa. Estar informado hoje dá a capacidade de se mover, de transitar, de conviver satisfatoriamente no mundo, de desempenhar as funções necessárias. O método MacGregor é forte defensor da pesquisa e do estudo. O próprio termo precaute, dado àquele que frequenta a universidade, tem como significado estudante-pesquisador. Isto por si só já demonstra a importância dada ao conhecimento. Não podemos esquecer que a humanidade sempre teve, em épocas anteriores e mesmo hoje ainda tem, problemas com os donos de poder. Pessoas detendo conhecimento são chamadas de senhores da verdade e cometem as mais graves atrocidades, enquanto todo o resto do povo se mantém subjugado às leis e normas que este povo não pode entender. Este era e é o caminho da ideia e do ideal. É impositiva, cria bandeiras, divisas, as pátrias. Diz quem pertence a quem e separa o vassalo do nobre. A ideia viceja no mundo, o constrói e o destrói. Porém, todos os movimentos insurgentes que procuraram quebrar estas mesmas posturas sociais de domínio também estavam construídos por idealismos. Assim, chegou um ponto em que não importa se a pessoa é socialista, comunista, nazista, liberalista, anarquista, monarquista ou qualquer outro ismo, pois todos os movimentos têm em comum o facto de serem construídos por ideias e serem defendidos por idealistas. Como isso? Simples. São verdades criadas por pessoas e defendidas como únicas e indiscutíveis. Justamente isto gera a verdade verdadeira, a verdade única, a verdade, seja de que lado estiver o seu defensor. E isto é triste. Quando se passa a aplicar uma ideia, esta, baseada em uma verdade, contribui aritmeticamente para que esta verdade se torne insofismável, indiscutível. Isto impede o paradigma e se instala o absolutismo. Então, de um lado temos o absolutista e do outro nós temos o revolucionário. Não estamos dizendo aqui que isto é certo ou errado, apenas constatando que é assim. Porém, devemos ver que hoje o mundo não precisa mais disso. Hoje, o mundo precisa de cabeças livres. Note que até pouco tempo atrás não se falava em paradigmas. Foi com o movimento contracultural que esta palavra se tornou mais presente. E aí chegamos ao ponto da nossa discussão. A UEA defende fortemente os paradigmas e a contracultura. Parece contraditório que uma universidade que defenda a contracultura defenda também o conhecimento e o desenvolvimento do intelecto, mas não é nem um pouco contraditório. Por sinal, a contracultura está presente no método MacGregor justamente devido ao seu fundador ter sido um hippie que vivenciou o movimento contracultural da década de 1960 em toda a sua plenitude. A contracultura não quer dizer ser contra o conhecimento, quer dizer ser contra a cultura vigente, contra a cultura de massa, contra a cultura dominante. A sociedade não forma intelectuais, ela forma pessoas cultas, isto é, moldadas segundo as necessidades dessa própria sociedade, pois isso é que é cultura. E o intelectual é um rebelde, ele navega contra a maré conformista do meio em que vive. O rebelde não é o revolucionário idealista e nem um absolutista idealista. O mestre dizia:
Quando você passa a admitir que não há verdade absoluta e que a sua verdade é discutível como todas são, deixa de existir o absolutismo e você se torna uma pessoa que pugna pelo livre pensar, um bravo, um rebelde. Esta é a elite intelectual desejável para o mundo de hoje, embasada na contracultura. São pessoas que conhecem a história, analisam o presente, propõem, contestam e protestam contra a sociedade dominadora, seja ela de direita ou de esquerda, pois o verdadeiro libertário não levanta bandeiras. O verdadeiro intelectual contra a cultura não consome a cultura de massa, não se iguala ao dominador e nem ao dominado, porque ele pugna pela liberdade. Agradeço a sua companhia durante este tempo e convido para acompanhar as atualizações no nosso site e nas redes. Até!